11 de setembro de 2001, Nova York. Acontecia um dos piores atentados terroristas da história. Mais de 3.000 mortos. Entre os sobreviventes estava uma brasileira, Adriana Maluendas, empresária da cidade portuária de Paranaguá, estado do Paraná. Formada pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná, a FESP, aos 26 anos, tornou-se a mais jovem diretora de exportação da empresa onde trabalhava. Aos 29 anos, fundou sua própria empresa de consultoria de importação e exportação. No dia 7 de setembro de 2001, Adriana viajou para os Estados Unidos para iniciar o curso para obtenção da licença como operadora de commodities. O que você vai ouvir agora é uma entrevista exclusiva concedida por Adriana Maluendas à Rádio Jovem Pan Joinville. Olá, ouvintes da Rádio Jovem Pan. Vim aqui comentar com vocês um pouco da minha história, da minha jornada após sobreviver ao atentado terrorista World Trade Center em 2001. A brasileira conta onde estava quando tudo começou. Eu estava aqui em Nova York, hospedada no Hotel Marriott World Trade Center, conhecido na época como a terceira torre do conjunto do World Trade Center. Esse hotel estava localizado exatamente entre as torres gêmeas. Quando o primeiro avião colidiu, eu ainda estava no meu quarto de hotel. Aquela manhã, meu quarto era no 6º andar. Adriana relata como sentiu e ouviu todo o barulho. O barulho foi ensurdecedor e o impacto forte que senti no meu quarto, até mesmo nos móveis, se mexeram. Ou seja, quando o avião colidiu, o impacto foi tão grande que até mesmo dentro do hotel, que é a terceira torre, a gente sentiu o impacto na estrutura, porque os móveis se moveram, enfim, foi algo muito forte. O hotel onde estava hospedada foi totalmente destruído e ela escapou por pouco da morte. Eu fui à janela no momento quase após que colidiu, né? Mas do meu quarto do 6º andar eu não podia, não conseguia ver, claro, o topo das torres. A única coisa no momento, logo após, vamos dizer assim, que eu vi foi começou destroços, papéis, escombros caindo. Caía muito continuamente e também já começavam alguns pequenos explosões. Se escutava porque impactava a estrutura dos prédios, era muito, muito junto, tanto que o hotel onde eu estava hospedada, ele tinha uma entrada para a Torre Norte, de dentro do hotel para a entrada das Torres Gêmeas, ou seja, a entrada do lobby era conectada, então era muito perto e, enfim, a estrutura, quando abalou afetou a do hotel quase no mesmo instante. No hotel entre as Torres Gêmeas, vivenciou em primeira mão a destruição das torres durante o ataque terrorista daquela manhã. Da janela eu retornei ao telefone, ao lado da minha cabeceira, né, que estava disponível. Tentei várias vezes, umas 3 ou 4 vezes, talvez, pacientemente ligando ao lobby do hotel para saber o que estava acontecendo, porque as explosões continuavam e continuava a cair muitos crombos pela janela. Enfim, eu aproximadamente 15, 20 minutos após o primeiro avião ter colidido, eu vi que não havia resposta por telefone. Eu decidi pegar a chave do quarto, né, que na época magnética e tal, e descer para checar pessoalmente no lobby o que estava acontecendo. E foi somente quando eu decidi sair do meu quarto a buscar informações pessoalmente que cheguei perto do elevador, no mesmo andar que eu estava hospedada. Foi quando eu realmente pude olhar pela janela panorâmica e perceber a seriedade da situação. Adriana traz um relato impressionante. Enquanto eu estava perto do elevador, no andar onde eu estava hospedada, no 6º andar, havia uma senhora cadeirante, havia já outras pessoas começando a descer pelas escadarias baixo, algumas ainda vestidas de pijama, outras começavam a gritar, dizendo corram, corram. O pânico começou mesmo a atingir e os hóspedes do hotel
pela escadaria abaixo, começou a empurra. Foi inclusive o momento que a primeira vez eu caí, durante a descida no hotel, eu caí com a minha coluna, né? Bati na escadaria, até os 6 andares pareciam que nunca acabavam. Eu cheguei ao lobby, procurei por ajuda para a senhora cadeirante. A entrada do hotel, do lado onde dava para as praças, né, para o plaza entre as torres, estava completamente obstruída com construção, com várias coisas que já estavam caindo das torres, só não dava para sair pelaquela entrada. Começamos a procurar outra saída, enfim, estava uma confusão. As pessoas começaram a gritar, os bombeiros chegando, policiais. Naquele momento, isso já era mais ou menos mais do que meia hora do primeiro avião havia colidido. Até esse momento, segundo Adriana, ninguém tinha ideia do que viria pela frente. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Sabia que algo muito sério estava acontecendo, mas ninguém tinha ideia da seriedade e do horror que a gente ainda ia enfrentar aquele dia, né? Presenciei muito pânico, desespero, destruição e horror durante aqueles primeiros momentos, até ser informada e instruída para sair do hotel para fora. Já não havia presença de funcionários, eu não conseguia ver ninguém. Alguns eu vi, mas a maioria eram bombeiros, policiais, instruindo as pessoas a saírem para fora. Ela conta que foram momentos horríveis e que a marcaram para o resto da vida. No mesmo momento que eu pisei para fora, ouvi o segundo avião colidir. Ou seja, em que o primeiro avião colidiu e o segundo, todo aquele momento eu estava ainda dentro do prédio. Foi somente depois disso, quando ao cruzar a rua, né, à frente do hotel para a rua, foi que comecei a ouvir as pessoas dizerem meu Deus, totalmente em estado de choque, algumas chorando, outras ainda gritando, sirenes de bombeiros chegando e saindo, enfim, estava algo inimaginável. E foi só então que eu escutei que havia sido um segundo avião. Foi quando eu comecei a entender que o tamanho, o estrondo que estava acontecendo foi que um avião havia colidido com os prédios. Foi só então, naquele momento, após o segundo avião ter colidido, que eu comecei a escutar o que estava realmente acontecendo lá fora. Foi muito difícil, eu fiquei na frente dos prédios por horas, vendo tudo, imóvel, porque era uma coisa assim tão irreal que eu estava vivendo, muito triste, uma coisa que chocou uma cidade, chocou um país e mudou o mundo. Sofrendo lesões físicas e traumas emocionais que levaria consigo durante muitos anos de sua vida, Adriana também relata como foi o pós-trauma vivido. E aí, Fernando, por anos, né, eu passei por um período grande de depressão, traumas. No Brasil, eu fui oficialmente diagnosticada que eu estava sofrendo um transtorno de estresse pós-traumáticos, que aqui é conhecido como PTSD. Geralmente as pessoas que sofrem um trauma forte ou presenciam morte em escalas grandes, como eu presenciei, ou pessoas que vão às guerras, né, têm esse tipo de transtorno forte. Tive problemas na coluna, porque quando eu caí não só no hotel, mas eu caí durante o momento que eu estava procurando uma área onde está segura. Eu fui pisoteada. Eu também tive problema dentário, porque a segunda vez que eu fui pisoteada, eu bati com muita força a cabeça, a boca no chão, acabei quebrando um dente. Enfim, até hoje eu tenho problemas respiratórios, infelizmente, crônicos. 18 anos se passaram, mas as lições não passam. Quando eu realmente consegui pensar que era hora de eu me reconstruir, que era hora de eu quebrar aquele ciclo, foi quando eu comecei a agradecer, a entender e deixar de me questionar tanto por que eu estava lá. Por anos eu me questionava por que eu tive que passar aquilo, mas eu consegui quebrar o ciclo.
foi quando eu consegui abraçar a vida novamente após anos. E a superação começou a fluir. Eu decidi que era hora de eu escrever tudo que eu havia passado, registrar, né? E demonstrar com o meu livro não só as coisas tristes, mas que mesmo após 10 anos que eu consegui me abrir e falar sobre o que eu passei, é possível sim superar. Hoje eu abraço a vida, agradeço a cada dia, agradeço a cada pequeno detalhe, as pequenas coisas, momentos, e realmente eu dou valor, amor à vida. O livro Além das Explosões pode ser encontrado aqui no Brasil, nas livrarias Saraiva ou diretamente na Amazon. Eu agradeço todo o carinho de vocês, o carinho de todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan, e obrigada a você, Fernando. Obrigada, ouvintes. Atualmente, dedica boa parte do seu tempo ajudando aqueles que, como ela, sofreram muitos traumas físicos e emocionais. Hoje,